volta no perfil de hoje, eu estou conversando com o multiartista Gustavo Gasparani. Ele, como a gente estava falando, faz de tudo um pouco. A gente comentou, você estava falando da história da Fazenda, da importância depois do samba naquele ato, quando você veio para o Rio, você ficou doente, né? Foi coisa do destino. Isso. Eu fiquei doente, eu que passava as férias grandes, né? Que naquela época eram grandes mesmo. Mais 3 meses. Ficava na Fazenda direto. Não pude ficar, porque eu peguei essa doença que não podia ficar junto com o bicho. Aí então, você passou... eu fiquei no verão aqui, meu pai ficou com pena. Te apresentou a escola de samba. Falou para meus irmãos levarem. A minha irmã na terceira já queria ir embora. A Mangueira desfilou, era a terceira. Vamos embora? Eu falei, mas faltam 9. Não chegou nem na metade ainda? E aí, o meu irmão era salgueirense, ele queria ficar um pouquinho mais. Acabou que eu fiquei dizendo, não, mais um pouquinho, dá até a oitava. Na oitava, a gente, infelizmente, foi embora. Era no ano do bumbum, paticum-bum pro gurundum. Aí você começou a gostar mais de samba também? Aí o que aconteceu? Eu vi o desfile, fiquei louco com aquilo. Quem gostava de teatro, não fazia teatro. Aí, neste ano, eu volto a fazer teatro no Andros. Eu fiquei doente, fiquei longe dos bichos, conheci a escola de samba ao vivo, né, que até então era só por televisão. E volta para o teatro. E que é uma coisa teatral, e eu começo a fazer teatro no Andros. Quando eu faço teatro no Andros, e aí eu tenho a experiência da montagem de final de ano, com o Rock Horror Show, eu falei, caramba, eu gosto de fazer isso. Aí eu fiquei muito dividido. E agora? Mas eu estava já vendo, já estava no científico, já estava vendo faculdade, se vai para a Unicamp, se vai para a faculdade rural. E aí fui para a fazenda, com os meus cavalos, as minhas pastas, com todo esse... Aí eu gostava muito de 2 coisas, escola de samba, teatro e bichos. E a vida rural, né? E aí eu comecei a pesar, como é que vai ser uma opção de uma vida? Porque eu tenho para bicho, eu tenho que ter uma vida rural. Aí o teatro não vem. Não funciona. Não vai rolar. O samba não tava, o samba era só divertimento. E aí, nem cogitava que eu iria trabalhar com isso alguma vez na vida. E aí, foi nessa fui época, para a fazenda. Mas nessa época que você estava na escola, você só foi aluno do Miguel ali ou você já tinha conhecido o Sérgio Brito? Esse pessoal chegou depois um pouco. Eu tinha 14 anos. Na época Aí, fui para São Paulo, fui para a fazenda em São Paulo. Ficamos, sei lá, 10 dias, 2 semanas. No início das férias, minha avó morreu. Então, no segundo, aí voltamos para o Rio. E aí, quando minha avó morreu, voltamos para o Rio e ficamos no Rio. E aí, por 2 anos seguidos, eu não passei aquele verão inteiro em São Paulo, no interior de São Paulo, na fazenda. E aí, meus irmãos jamais iriam ver as escolas de samba e eu convenci o meu melhor amigo a ir comigo. Ele assistiu, no ano seguinte disse que nunca mais iria, porque aquilo era uma saga o dia inteiro na arquibancada, eu mais apaixonado ainda. Mas os meus amigos gostavam de carnaval em Búzios. Até que no ano seguinte, eu fui para Búzios, estava indo para Búzios quando nós 2 sentados, eu e uma amiga minha, íamos para Búzios passar o carnaval. E aí todo mundo na água, eu falei, eu queria mesmo na inauguração do Sambódromo. Aí ela, você gosta de escola de samba? Eu falei, eu sou louco por escola de samba. Mas meus amigos não gostam muito. Minha família não tem nada a ver. Minha família, minha mãe, ela é filha da Raquel Valença, que, enfim, é biógrafa do Império Serrano, a Máslova. E aí a gente teve aí fomos pesquisar a escola de samba nas redações do Globo. Era uma coisa de adolescente, aí já tinha 17 anos. Aí já pintou um interesse mais forte. No ano seguinte, eu não fui para a Fazenda por escolha. E eu pedi para o Miguel, a gente vai ter férias, eu queria fazer teatro. Ele falou, vai fazer com a Miradade. Aí eu fui para Cal. Eu tinha 17 anos quando eu conheci o Amira. Eu nem sabia nem que era teatro direito. E eu conheci a pessoa que falava de liberdade no teatro. E aí a minha vida foi, eu vou ser ator, e a fazenda eu compro muito, ou tenho que ganhar muito dinheiro comprar uma fazenda, ou então eu compro uma fazenda, faço uma calça, um tecido. E aí, daquele ano de 84, que foi o ano que eu fiz vestibular, que foi o ano que eu fiz o mergulho teatral na Cal, eu tinha feito também um infantil, porque foram ver o Cabaré, que era o espetáculo, me chamaram para fazer. Eu fiz uma peça durante o segundo semestre de 83, tinha 16 anos, que eu ficava meus amigos indo para Búzios, eu todo final de semana indo fazer o espetáculo. Que peça era? Era o Baú da Inspiração Perdida. Era um infantil, era eu, Michel Bercovitch, Bel Garcia, Letícia Monte, Constância Laviola. E você já estava, assim, não se importando com esse compromisso de toda semana fazer teatro, ainda tão jovem, né? Estava amando perder todos os finais de semana
Porque eu não perdia Isso todas as realmente... manhãs indo para o curral, eu perdia todos os finais de semana. E, na verdade, não perdia, né? Você estava ganhando, Era o que estava eu queria. adorando, né? Eu queria. Nós citamos aqui 4 pessoas que você coloca como seus mestres, que foi o Miguel, onde tudo começou, Sérgio Brito, Amir Haddad, que você conheceu uma liberdade, ele já esteve aqui com a gente, ele é um cara realmente extraordinário, um homem de teatro, né? E Rubens Correia. Eu queria saber de você o que cada um desses imprimiu de alguma forma no Gustavo, hoje ator e diretor. Então, eu vou dizer, eu não posso falar, eu tenho que falar da Sueli Poggio, que foi a primeira, foi uma professora importantíssima na infância, que via aquele garoto que psicografava lá o LP do Saltimbancos e estimulava, né? Então, isso foi importantíssimo no Saradossi, um colégio incrível que eu estudei. No Andros, com o Miguel tinha uma irreverência, um homem inteligentíssimo, falava coisas que eu penso até hoje, me lembro até hoje, tipo, as zebras andam juntos nas estepes para serem mais fortes, nunca esqueço. Bem ele mesmo. Fazia o teste, voltava, perdia o teste, chegava arrasado e explicitava isso para aquela galera toda. Não é fácil, barari barará. E isso foi... Ele não era propriamente um diretor de teatro, de técnicas teatrais. Ele era um homem de teatro, um puta de um artista, que passava, na verdade, era a vivência de um artista. E ele se deslumbrava claramente com a nossa dedicação. Era uma turma especialíssima. Dali... Você teve companheiros, a Bel, que você Bel falou. Garcia, Michel Bercovitch, Marisa Monte, Letícia Monte, Teresa Seiblis, Teresa Piffer. Todo mundo aí está na área. Cristiane Jataí. Estou esquecendo. Tem o Zé Henrique Fonseca, que é o diretor e professor da Unirio. Estou esquecendo, gente. Nós éramos os que começamos juntos, mas os mais velhos que continuavam com a gente eram Felipe Martins, Edgar Amorim, Solange Badim e Luciana Braga tinham feito a turma anterior, só iam lá para padrinhar. Só gente que realmente tinha talento, que gostava do ofício, né? Daí saiu muita gente legal. E ele via a gente fazer isso. Nós fazíamos cenários incríveis. Minha mãe bordava de lantejoula a roupa que ele mandou um dia aplaudir minha mãe. Falei, uma mãe que faz isso num filho. Então era muito legal. E ele era um apaixonado, ele é um apaixonado. Continua sendo. Grande. Ele é um dos grandes, né? E ele é para mim, quando eu comecei a fazer muitas coisas, eu falava, meu Deus... O meu avô falava, você já é ator, vai dirigir, vai não sei o quê. Meu avô era muito severo. E eu falava, mas... Aí eu lembrava do Miguel, eu falava, mas o Miguel faz tudo isso. Eu vou fazer na versão morena isso tudo também. Ele é lourinho, eu sou moreninho. Isso, tem espaço para todo mundo fazer, Eu vou tentar. Né? E eu demorei, porque eu sou muito crítico, eu demorei mais aí fazendo. Eu só comecei a escrever com 33 anos. Foi quando eu escrevi o Otelo da Mangueira. Mas antes eu fundei a Companhia dos... Uma ideia maravilhosa, mas eu queria saber dos outros, antes da gente entrar na companhia. Rubens, Sérgio, Amir. O Sérgio... O que essa gente te influenciou? O Amir foi um mago, assim, essa coisa da liberdade, do artista, de se soltar. Eu nunca tinha feito aula de uma forma... Eu fui fazer tablado depois de conhecer o Amir. Era muito diferente. Do tablado eu entrei porque eles me viram fazendo... A Flávia Leão Teixeira fazia essa peça, O Baú da Inspiração Perdida. Foi ver o Cabaré. E eu cantava, dançava, o que era muito difícil na época. E eu fui logo depois fazer balé, tudo isso. E aí ela me chamou para ir fazer o Dragão Verde, que era a peça da Clara, que ela estava voltando depois de, acho que 20 anos, a escrever. E ia lançar esse espetáculo no tablado. Eu entrei no tablado fazendo a peça. Lá fiz uma turma de amigos incrível. Que é outro templo do teatro, né? E era incrível que eu era Você foi aluno da Cacá Murté? Não, eu não tinha professor, eu fui fazer a peça com a Maria Clara Machado. Ponto. Eu fui fazer a peça. Entendi. Eu era professor, eu era do Andrius, o aluno do Andrius, que foi fazer a peça com a Maria Clara Machado. Legal. E aí eu dançava, e a Nelly Laporte era coreógrafa, me amava, e eu comecei a dançar. E aí eu comecei a perceber que se eu dançasse e cantasse, eu ficava no coro. Porque ninguém fazia isso. Aí eu comecei a não querer cantar e dançar. Eu falava, não vou falar isso pra ninguém, eu quero fazer os personagens. Isso foi logo no iniciozinho. Aí a Cacá me chamou para fazer a peça dela, que era o Dragão, do Eugênio Schwartz. Isso tudo com 17 anos. Aí eu fiquei amigo do Jancer Barreto, conheci o Kiki, porque o Kiki já era amigo da Bel, do Olinto e da Drica, que eram meus amigos do Andrius. Na verdade, teatro é uma tribo, né? É total. uma tribo total, E eu né? fiquei muito amigo do Kiki, do Henrique Dias, a gente ficou grudado naquele Dragão Verde. Jorge Maia... Márcia Frederico, depois eu... Frederico queria. A Márcia eu conheci aí eu fui, depois de um ano fazendo o Dragão Verde, falei, eu queria fazer aula aqui, né? E aí eles falaram, você já faz a peça, então faz assim,
já que você faz peça, faz só os segundos semestres, que é da montagem de final de ano. Eu fiz com o Bernardo e com o Milton Dobbin. Mas isso no tempo de Amir. Acabou Amir, entrou essa parte. O tablado, para mim, funcionou como um lugar de amigos, de montar a peça, não como um lugar de aula, porque eu fiz pouca aula lá. O lugar do aprendizado de aula foi com a Amir, foi com o Miguel, e logo em seguida, aí eu me formei, foi 84, isso tudo aconteceu em 84. Em 85 eu entrei em 84 em 85 eu fiz o vestibular para comunicação, mas eu queria ser ator, então eu entrei na Cal. Entrei na Cal e eu fazia Cal de manhã, à tarde eu fazia, ou à tarde, agora não me lembro. Eu sei que no turno que eu não fazia Cal, eu fazia curso com com Rubens Correia e com o Sérgio Brito. Todas as manhãs, e com a Gilda Guilhom. Gilda Guilhom. Que é uma das outras mestras que eu tive. E essas experiências somaram, com certeza, no ator e no diretor que você é hoje. Somaram em tudo, no ser humano. Porque foram... Também, mas eu digo assim, o que essa gente toda te ensinou reflete no seu trabalho de alguma maneira. Com muitas a sua maneiras. E com a sua... Muitas maneiras. Com eu a posso sua enumerar. pincelada. Miguel... Mas eu quero que você enumere no próximo bloco. Porque agora também a gente tem que fazer outro rápido intervalo. Você não sai daí não, que a gente volta rapidinho com mais Perfil Gustavo Gasparani aqui para você.